Seja bem-vindo a mais um episódio do YCast. Esse é o quinto episódio dessa temporada, onde vamos falar sobre produtividade de elite. Eu sou Janile Rodrigues, sou especialista em neuromarketing, trabalho com alta performance de profissionais que querem se tornar uma marca forte, autêntica e memorável. E vamos falar hoje como é que você pode elevar a sua produtividade para conseguir, de fato, alcançar esse patamar da sua marca pessoal, né? Então, assim, se você ainda não assistiu os outros episódios, recomendo que você ouça, volte alguns para ver tudo que já foi falado, para você pegar esse ouro do que eu trouxe para vocês, né, nos demais episódios. E hoje eu vou falar de algumas estratégias até um pouco mais profundas. Então você se prepare, seja com um caderninho aí na mão ou com a mente muito aberta, muito concentrada e preparada para receber todo o conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui hoje, para você aqui hoje que está me ouvindo, né? Então, assim, primeiro ponto que a gente precisa entender, que eu falei até um pouco nos outros episódios, é que a questão da gente ter um formato de corpo, um formato de rosto, um temperamento, vai influenciar na maneira como a gente se coloca no mundo. E isso, consequentemente, vai influenciar também na maneira como a gente é produtivo ou não, ou seja, o quanto a gente procrastina na vida ou não. Então, primeiro que a gente tem que entender que a gente tem os perfis comportamentais, que são comunicador, executor, analista, planejador. Já falei um pouco disso nos outros episódios, então não vou me alongar nisso. Mas isso também decorre de muitos aspectos que a gente tem no nosso próprio rosto e no nosso próprio corpo. E aí, fazendo um paralelo com a própria neurociência, o cérebro ele faz uma interpretação de algo que vê a partir das cores e formas que ali existem naquele objeto ou naquela pessoa. Então, quando eu penso no meu formato de corpo, no meu formato de rosto, eu consigo entender como é o meu, minha forma de me comportar, ou como é o meu temperamento, o meu perfil comportamental. Por que isso? Porque se a gente tem as interpretações de cores e formas na pessoa, de um objeto, no indivíduo acontece da mesma maneira, eu vou entender que essa forma que, por exemplo, se eu tenho um rosto mais quadrado, se eu tenho um rosto mais arredondado, um rosto mais inclinado, é óbvio que eu vou ter perfil de comportamento diferente. Então a gente tem um grande impacto no nosso formato de rosto e corpo, na nossa vida, como pontos que vão fazer com que a gente haja de maneiras diferentes em determinadas ocasiões. Então esse é o primeiro ponto, entender quem é você é, o que você quer, né? Obviamente, a gente já falou sobre isso aqui. Mas quando você entende que algumas limitações suas, elas advêm de outros fatores, você pode começar a traçar estratégias para driblar, vamos dizer assim, esses fatores. Então, se eu sei que eu tenho uma tendência a ser um pouco mais lenta, e aí eu posso identificar isso, de repente, em ter muitos formatos arredondados no meu rosto, no meu corpo, eu posso começar a tentar trabalhar numa maquiagem para me deixar mais proativa, eu posso tentar trabalhar na vestimenta para me deixar mais proativa, mais produtiva, porque isso vai me tirar da minha zona de conforto. E isso acontece, inclusive, também de uma maneira inconsciente, porque se eu começo a trabalhar a maquiagem ali com intenção, e tem um post no meu Instagram sobre maquiagem com intenção, onde essa maquiagem vai me fazer parecer, transmitir, ser uma pessoa mais produtiva, a gente vai conseguir o quê? O que eu vou conseguir? Não sou proativa, me maquiei para parecer proativa. Aí beleza, eu vou assumir uma imagem de uma pessoa proativa. Mas isso não significa que automaticamente eu já mudei meu comportamento, né? Assim seria ótimo. Já pensou? A gente se veste de uma maneira e automaticamente mudou um comportamento. Mas, ao me olhar no espelho, eu vou ver essa imagem sendo repetida, porque o cérebro vai fazer a interpretação de mim mesma dessa maneira. Então, se todos os dias eu começo a fazer uma maquiagem que me faça parecer mais proativa, eu vou, um tempo, assumir um pouco dessa característica. Entendeu? Pegou a visão? Então, imaginem aí, se isso a gente tem acontecendo com maquiagem, vários depoimentos, várias mulheres que já falaram que se sentiram de determinada forma.
Se você é mulher e está me ouvindo, certamente quando fez algum tipo de maquiagem, você com certeza sentiu um determinado tipo de empoderamento, se sentiu mais carismática, se sentiu mais comunicativa ou se sentiu até mesmo mais tímida. Então imagine a potência disso quando você começa a utilizar todos os dias. Esse é um ponto imprescindível para você começar a entender. Então assim, eu estou falando apenas da maquiagem. Imagine isso na potência quando a gente trabalha o look inteiro, um corte de cabelo, uma roupa, um acessório. Então, tudo vai interligando, porque a gente começa a ter todos os aspectos da nossa imagem, fazendo com que a gente pareça ser uma outra característica, e ao mesmo tempo, se a gente começa a repetir isso, a gente começa a adquirir essa característica. Então, por isso que eu quis falar dessa produtividade de elite aqui hoje, para falar a vocês sobre como a gente começa a ter esse discernimento, de entender que a gente pode sim trabalhar inclusive uma imagem com intenção, que é algo inclusive que eu faço nas consultorias que eu presto, com os meus mentorados também, nos acompanhamentos, onde a gente trabalha essa imagem com intenção para fazer mudanças de comportamento e principalmente para fazer com que a pessoa comece a sair da procrastinação. Ficou claro? E aí, o que é que você pensa sobre isso? E aí, obviamente, a procrastinação muitas vezes tem a ver com algo enraizado ali na pessoa, no comportamento, no perfil comportamental, como eu falei. Mas, às vezes, pode ter uma relação muito forte com o fato de a pessoa não estar a fim de fazer algo. Ou aquilo não é tão relevante para ela, ou ela não enxerga a importância daquilo que ela executa. Então, por isso que é muito importante, primeiro ponto, para além de fazer mudanças imagéticas, é a gente entender muito claramente quais são os nossos objetivos. E eu tô sendo redundante, porque eu já falei isso em vários episódios, mas como é que eu sei com mais clareza ainda que eu posso ser... Como é que eu sei com mais clareza ainda que eu posso atingir aquele objetivo? Como é que eu sei, de fato, que aquele é o lugar que eu quero chegar? Aí, gente, a gente tem a técnica de fazer a definição de metas SMART. S-M-A-R-T. Então, são metas que são... É do inglês, tá? Já vou falar na tradução. Então, são metas que são específicas, metas que são mensuráveis, metas que são alcançáveis, ou seja, elas são possíveis realmente de serem atingidas, metas que são realistas e metas que têm um tempo para ser atingido. Como assim, Janile? Não entendi bem. A meta, ela precisa perpassar por todas essas letrinhas para que ela seja uma meta real. Então, se meu objetivo é, de repente, passar num concurso, para que essa meta se torne cada vez mais palpável, se torne real, você começa a pensar: até quando eu quero entrar nesse concurso? Qual é o tempo que eu tenho para fazer isso? Ela é realista? Eu realmente vou conseguir passar no concurso? Sou uma pessoa que senta para estudar para de fato conseguir passar no concurso? Então, é possível passar nesse concurso dentro da realidade que eu tenho? Porque às vezes o impossível, ele tem muito a ver também com a sua realidade, com a sua predisposição de executar algo. Então vamos supor, de repente decidi aqui que você é juíza. E aí eu não sou nem formada em direito, não gosto de estudar. Como isso não é real, isso não vai ser uma meta real, não só pela questão da formação, que é pré-requisito básico, mas principalmente com um concurso muito concorrido, e também porque eu não gosto tanto de estudar. Então isso já seria um fator limitante, tá? Então as metas, elas precisam ser alcançáveis, relevantes, realistas, com prazo definido, específica e mensurável. Isso é o mais importante. Além disso, você precisa ter uma técnica para aplicar a sua gestão do tempo, onde você vai ter todas essas metas que você já vai definir exatamente onde você quer chegar, quem você é, inclusive estudando o seu temperamento, seu formato de corpo, de rosto, para entender como é que você vai funcionar dentro daquela meta que você estabeleceu. E, ao mesmo tempo, você pode usar técnicas para a execução das atividades. Por exemplo, a técnica Pomodoro, vocês já ouviram falar na técnica Pomodoro? É uma técnica onde você fica 25 minutos executando e 5 minutos descansando.
Você faz isso 3 vezes, ou seja, faz um ciclo inteiro Pomodoro em 90 minutos. E aí, você executa 25, descansa 5. Isso é o quê? É o que eu falei num dos primeiros episódios dessa temporada. Contração e distração. Você tá ali contraindo 25 minutos, fazendo seu cérebro processar, seja para estudar, seja para trabalho, seja para qualquer atividade. E por 5 minutos você vai simplesmente descansar, fazer absolutamente nada. Esse é o grande ponto. A técnica Pomodoro é uma das técnicas. Existem várias técnicas de gestão do tempo. Tem a técnica GTD, tem a metodologia Scrum. Então, assim, você pode escolher uma das técnicas e se aprofundar. Como a gente tá falando de episódio, gravação de podcast, né, que eu tô aqui no episódio com vocês, fica muito mais difícil de ilustrar isso. Eu não vou trazer com profundidade as técnicas, mas já deixei aqui os nomes para vocês pesquisarem. Se tiverem dúvidas, me chama no direct do Instagram, @JanillyRodrigues, que eu posso dialogar com você sobre as técnicas para ficar mais palpável. Tá? Então, esse seria um outro ponto da gestão mais eficiente do tempo. Além disso, quando você está no tempo de foco, e aí, gente, é o seguinte, a técnica Pomodoro são 25 minutos de foco e 5 minutos descansando. Cada um precisa encontrar como cada um funciona. Tem textos, por exemplo, se eu estou praticando isso na leitura, tem textos que eu vou ficar 15 minutos ativa além de 5 minutos descansando, bem menos do que a técnica propõe. Mas eu me conheço, eu sei como eu sou, eu entendo meus temperamentos, eu já sei quais são os meus formatos de corpo, de rosto, como isso impacta na minha forma de agir, quais são as cores que me fazem funcionar melhor. Então, eu já tenho essa consciência, né, esse autoconhecimento para poder fazer certas mudanças. Então, eu entendo que numa leitura eu vou fazer 15 minutos de leitura e 5 minutos de descanso. Ou talvez até um pouco mais. Só que nesses 15 minutos que eu estou ali lendo, eu preciso ter máximo foco, tá? Isso significa que... O que é o máximo foco? Isso significa que eu vou ter que eliminar todas as distrações. Significa que nesse período eu não posso fazer mais nada além daquilo que eu estou fazendo. Não adianta eu me propor a ler por 15 minutos um texto e ficar aqui olhando o celular o tempo todo para ver se tem mensagem nova. Isso vai me tirar totalmente a concentração. Então, quando você está aplicando a técnica de gestão do tempo, depois de você se entender, depois de você saber bem quem você é, ter o seu autoconhecimento ali hackeado, bem alta performance já no autoconhecimento, você tem que ter o foco total na hora de executar as suas tarefas. Janille, mas eu não tenho foco, não tenho... Tá, mas aí você vai eliminar essas distrações para que você consiga manter o foco por mais tempo. E às vezes você se sente sem foco, porque você quer dar conta de várias coisas, e isso a gente já viu nos demais episódios, sobre como saber o que priorizar, sobre como saber o que levar em conta, como saber para onde olhar, o que fazer, com quem fazer, para você poder se direcionar dessa maneira, tá? Então, isso também vai te ajudar muito nesse processo de você conseguir ter esse direcionamento para funcionar melhor dentro do seu mood, da maneira que você vai agir. Então, até aqui, tudo bem? Espero que tenha chegado a mensagem da forma legal. Como é que tá chegando para vocês? Me conta. Bom, seguindo, né? Um ponto também importante, além de eliminar a distração, é que você pode tentar automatizar alguns processos. Isso significa que... Lembra que eu falei a vocês, hein? Nos demais episódios, que o cérebro, de certa forma, ele é um pouco preguiçoso. Então, se eu conseguir encurtar caminhos, se eu conseguir fazer com que ele faça algumas tarefas de maneira um pouco mais automática, isso vai me dar muito mais leveza para executar algumas coisas. Então, você pode tentar ver coisas do seu dia a dia que você pode fazer de maneira mais automática, ou que você pode passar a responsabilidade para outra pessoa, ou que você pode simplesmente eliminar da sua cartela de coisas a serem feitas. E esse foi até um assunto que a gente discutiu muito no último episódio. Além disso, né, você tem que pensar
numa maneira de equilibrar todos aqueles pontos que eu já falei a vocês da vida pessoal, profissional e social. Esse equilíbrio, gente, é o que vai te manter sã, para continuar executando as tarefas que você tem no seu dia a dia. Afinal de contas, a gente tem uma infinidade de coisas para dar conta todos os dias. Todos os seres humanos têm 1 milhão de coisas para fazer, porque as demandas vão chegando, porque a gente tem que escolher se vira para direita ou vira para esquerda no trânsito, a gente tem que escolher o que vai fazer da vida. Se você chega num objetivo, logo já surge um outro objetivo que você quer atingir, já surge uma nova meta, e aí como é que você vai traçar planos para chegar lá? Então, se você não conseguir equilibrar a sua vida nesses 3 aspectos, a chance de você dar um surto por querer dar conta de tudo é muito grande. Então, você precisa sim tirar o tempo para você, tirar o tempo para os amigos, tirar o tempo para o trabalho e conseguir equilibrando isso. E entendendo principalmente como é que você funciona dentro de todos os aspectos. Então, se você é uma pessoa um pouco mais introspectiva, vai ser muito difícil para você ir fazer uma social no trabalho, fazer aquele network do trabalho. Então, a produtividade, ela tá muito atrelada com a maneira como a gente funciona. E por que eu gosto tanto de falar de produtividade se meu lance é mais fazer o empreendedor ser uma marca forte e autêntica? Porque, gente, a gente precisa se organizar primeiro para conseguir executar qualquer coisa. E o que eu mais vejo é o empreendedor me dizendo que não consegue dar conta das tarefas, que não consegue executar as coisas para poder chegar onde deseja. Aí desiste no meio do caminho porque não tá dando conta das coisas, desiste no meio do caminho porque acha que não é pra ele, tá? E esse é um ponto mais importante que eu falei no início desse episódio, é você justamente abrir o seu mindset. A sua mente precisa estar aberta para receber essa questão, sua mente precisa estar aberta para entender como você pode fazer a mudança. A mudança de qualquer coisa que a gente vai executar acontece na nossa cabeça primeiro. A gente precisa entender que a gente pode, que a gente é capaz. Não adianta começar um negócio se eu já tenho uma crença de que aquele negócio não vai dar certo. Você está fazendo seu negócio falir antes mesmo dele começar. Assim acontece com as demandas, com as tarefas. Então, se você tem um negócio, você quer crescer enquanto marca, você quer se posicionar, e você tem a crença de que você não está dando conta daquilo, e de que você não consegue, não vai poder subir, não vai conseguir fazer tudo, porque é muita coisa para você, você já está fadado ao fracasso desde aí. Porque o seu pensamento ele não está acompanhando as suas ações. E esse é um ponto crucial. Nosso pensamento precisa acompanhar as nossas ações. E quando eu falo aqui, nessa temporada toda que a gente está discutindo essa questão da produtividade, sobre elevar a produtividade, aumentar a sua produtividade, enfim, o termo que você achar melhor dar, não é para você sair sendo multitarefa, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas sim que você consiga dar conta das suas demandas do dia a dia, para que você consiga se organizar primeiro, para entender principalmente onde você quer chegar. E empreendedorismo é sobre isso. É a gente trabalhar com inovação, com criatividade, com desenvolver soluções para problemas diários, problemas do cotidiano. E se você não consegue se organizar, minimamente que seja, como é que você vai crescer na sua vida empreendedora? E aí, aquele ponto, né? 2024 tá aí, quase na porta. 2 meses para começar o novo ano. Você já começou a pensar o que você quer de objetivo para o seu negócio, para sua carreira, para você enquanto marca pessoal? O que você almeja? É um emprego que você quer mudar? É um serviço seu que você quer cobrar mais caro? É um concurso que você quer passar? É um curso que você quer concluir? Quais são os seus objetivos? E por mais que eu bata na tecla que o principal ponto é estabelecer objetivos, é o que eu mais vejo que falta nas pessoas. Porque é o objetivo que vai fazer com que a gente se mova, se mexa. É o objetivo que faz com que a gente saia da inércia. Quando a gente não consegue identificar o objetivo, quando perde o sentido. Quando a gente não consegue identificar o objetivo, provavelmente aquilo que a gente está fazendo vai perder o sentido. É o objetivo que faz com que a gente continue chegando. Então, isso é muito crucial para vocês. Como é que você quer estar em 2024? Ou até pensando assim, daqui a um ano, como você deseja estar? Vamos simplificar até um pouco mais, né? Como você gostaria de estar daqui a um ano?
E aí você vai estabelecer isso como meta na sua vida. Tá? 1 ano já te deu tempo, né? Então já é uma meta com o tempo. O que você pode fazer que seja real, mensurável, alcançável, né? Que você em 1 ano realmente consiga executar. Então pense nisso. Vou deixar essa reflexão para vocês. Pense em onde você quer estar daqui a 1 ano. Pode pensar nisso fisicamente, tipo, quero estar na cidade tal, quero estar no emprego tal. Pode pensar nisso emocionalmente, em relação ao seu relacionamento, em relação à sua família, seus amigos. Pode pensar nisso em relação também a financeiro. Onde é que eu quero estar financeiramente? Quanto na sua conta você deseja ter? Ou ainda, se você tem dívidas, né? Às vezes é só sanar dívidas. Ou se for um crescimento financeiro, então, X reais. Então, o que você vai fazer para chegar nesse lugar? Se você quer mudar de cidade, o que você precisa fazer para mudar de cidade? Se você quer dobrar a quantidade de dinheiro que tem na sua conta, o que você precisa fazer para dobrar esse dinheiro? Se você quer ver mais seus amigos, sair mais com eles, o que você precisa fazer para conseguir sair mais com seus amigos? Se você quer ter mais tempo para a família, o que você precisa fazer para ter mais tempo com a família? Esse é o tipo de pensamento que você tem que ter para te direcionar. É assim que você vai conseguir começar a elevar sua produtividade. A partir daí que você vai pensar em o que você quer, onde você quer estar daqui a 1 ano e o que você pode fazer nesse 1 ano para chegar nesse lugar. Aí sim você vai olhar para você. Se o que você está colocando lá que você pode fazer é real, dentro do seu comportamento, do formato de corpo, do seu formato de rosto, como isso afeta o seu comportamento, como é que explica a maneira que você está agindo, pensando nas cores e formas que você pode usar de forma estratégica para te ajudar nesse lugar, tá? Para te ajudar a chegar nesse lugar. Então, essa é a reflexão que eu vou deixar para vocês. E se tiver dúvida, me chama no direct. Então, gratidão por ouvir até aqui e até o próximo episódio. Te vejo lá.